Graças e paz, queridos, boa noite. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade dessa noite, você que vai nos assistir, que está nos assistindo porventura, que Deus te abençoe, que Deus ministre no teu coração e que nessa noite o Senhor fale poderosamente ao teu coração, aos teus ouvidos, e que você saia daqui revigorado, transformado, pelo poder da palavra, pelos louvores que serão entoados. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que tivemos, ó Pai, por todas as atividades que o Senhor nos permitiu realizar e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome. Senhor, nesse lugar que nós chamamos, nós denominamos casa de oração, que o Senhor mesmo falou isso para nós, a minha casa será chamada casa de oração, onde o teu povo se reúne, ó Deus, para em uma só voz, um só espírito, ó Deus, buscar a tua face, ó Deus, realizar, ó Deus, a tua obra, onde nós nos juntamos, ó Pai, nos animamos uns aos outros e amamos uns aos outros e vamos, ó Pai, para o campo, ó Deus, semear, ó Deus, a Tua palavra. É nesse lugar, Senhor, que é o templo, ó Deus, da primeira igreja batista no Guarani, que nós pedimos a Tua bênção, ó Deus, para tudo que nós vamos fazer durante essa noite, Pai, todo o culto, que o Senhor mesmo conduza, que o Senhor seja o centro, um único Deus a ser adorado e a ser exaltado neste lugar. Então, tudo que nós formos fazer, Senhor, seja a direção, seja o louvor, seja a pregação, seja, ó Deus, as orações, seja para engrandecimento do Teu nome. Muito obrigado pelo Teu povo que já chegou, muito obrigado pelo Teu povo que está a caminho, e que nessa noite seja o Teu nome exaltado e glorificado. Pai amado, enquanto estamos aqui, ó Deus, cuida dos nossos, cuida da nossa família que ficou em casa, cuida dos nossos parentes, cuida da nossa irmã Maria de Lourdes, Senhor, que está naquele hospital. Cuida da irmã Adenilda, Senhor, cuida dela, abençoe tantos outros, ó Pai, que estão enfermos, toma o Cláudio, ó Deus, toma a sua esposa também, a Cristiane, ó Deus, que o Senhor entre com providência naquela enfermidade, ó Deus, e que poderosamente, Deus, ele seja completamente curado, mas ele lembre, ó Deus, que há um Deus no céu que o ama. Senhor, enquanto nós estamos aqui, Pai, faça maravilhas nas regiões celestiais. Deus, nós não conseguimos alcançar o que está acontecendo nas regiões celestiais nesse momento, mas o Senhor pode dar ordem aos teus anjos, Pai, e operar em nosso favor, Então, Deus, age, ó Deus, nas regiões celestiais, ó Deus, age, ó Pai, aonde nós não estamos vendo, ó Deus, no impossível, naquilo que foge a nossa alçada, Senhor, ó Deus, naquilo que foge, ó Deus, a nossa condição de fazer, ó Pai, que o Senhor venha realizar. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, colocamos a nossa casa em Tuas mãos, colocamos a nossa igreja em Tuas mãos. Opera grandemente e derrama das Tuas bênçãos na nossa vida. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra a Bíblia, Salmo 95, verso de 1 a 11. Salmo 95, verso de 1 a 11. Quem achou pode dizer amém. Amém, 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 amém. Amém? Amém, misericórdia. Está no meio da Bíblia. Vamos ler? Acompanhe comigo. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obras de suas mãos os continentes. Venham,
adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Amém? Um convite do Senhor: venham e cantemos ao Senhor com júbilo. Ele tem nos exortado a adorarmos a Ele como Ele merece. E nessa noite não vai ser diferente. Tenho certeza que você veio aqui essa noite para glorificar e exaltar o Senhor. Então solte a sua voz, adore ao Senhor com o ministério de louvor que já vai se caminhando para cá. E você, eu tenho certeza que você pode e deve oferecer ao Senhor o seu melhor. Talvez você não precisa, ou melhor, você não precisa ficar olhando para o lado, para ninguém. É você e Deus. O culto é você e Deus. Então, nessa noite, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Deixa o Espírito Santo falar e solte a voz para adorar a esse Deus. Amém? Se você quiser ficar em pé, por favor, vamos ficar em pé, que é bom que a gente movimente um pouco, movimenta um pouco, e a gente vai estar adorando ao Senhor com o ministério de louvor. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero. Para o alvo eu vou. Aleluia. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Por quê? Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. O quê? A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode
pode me impedir. Eu vou te seguir, por quê? Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A igreja, Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós queremos o Senhor, nós queremos sentir a presença do Senhor, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, muitas vezes, acontecer na nossa vida, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos retornar ao início de tudo. Quando tudo era fácil. No início, quando a gente se converte, tudo é fácil. Se você tem que sair 3 horas da manhã, 3 horas da tarde para evangelizar, você sai. Se você tem que fazer uma vigília, você vai. Se você tem que subir um monte, você vai. É tudo fácil. Mas depois de um tempo, a gente começa a ver as dificuldades. A gente começa a olhar para as pessoas. E a gente começa a se esquecer daquele iniciozinho, primeiro amor. Então a gente precisa orar ao Senhor todos os dias. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar lá no início. Quando tudo era leve, quando tudo era fácil, quando nada era pesado, não era pesado fazer. E muitas vezes com a vida que a gente vai levando dia a dia, vai se tornando pesado. Então que a gente possa orar ao Senhor e pedir para que Ele nos deixe, nos permita, nos faça voltar ao início, voltar ao primeiro amor. Amém? Glória a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Fala isso pro Senhor nessa noite, querido. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Pai. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero
Queremos voltar, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Amém. E quando nós voltamos a esse primeiro amor, quando nós temos essa noção daquilo que Deus fez por nós, nós reconhecemos também que Ele nos deu um novo nascimento em Cristo Jesus. E esse novo nascimento nos deu direito a ter o nosso nome escrito no livro da vida. E isso não foi ninguém que pôde nos dar além de Jesus. Isso não foi mérito nosso, não foi o meu esforço, a minha sabedoria, o meu talento, o meu dom, o teu dom, a tua sabedoria, a tua inteligência. Nada que você faça, querido, pode fazer com que seu nome seja escrito no livro da vida. Apenas o reconhecimento de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então que a gente venha ser grato, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele nos deu o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida, de ter acesso ao Pai, de ter acesso ao céu. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Abre os nossos olhos, Pai, a realidade de quem eu sou. Criado em Ti, a Tua semelhança. Obrigada, Senhor Deus. Aleluia. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Com Seu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Aleluia. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação, ó Deus, que nos alcançou. Obrigada, Pai, porque eu não merecia, Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Aleluia. A realidade de quem eu sou, Jesus. Criado em Ti, a Tua semelhança. Oh Deus, aleluia. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Com Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de
pecado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado. E agora eu sou livre em ti, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus vive em nós, queridos. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos regenerou, nos transformou, nos libertou, nos salvou. Aleluia. Glória a Deus. Eu nasci de novo em ti. Eu sou muito mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu 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 sou. Você é uma nova criatura. Você foi liberto, foi transformado, foi resgatado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele nos deu uma nova vida. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor nos amou, nos resgatou, nos transformou. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Obrigada, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que benção, né? Que maravilha. Eu queria te dar uma oportunidade um pouco diferente nessa noite, né? Uma das coisas que me tocou muito foi que foi falado no domingo sobre a gente lavar os pés um dos outros, né? E o pastor não vai fazer cerimônia de lavar os pés. Fique tranquilo, né? Embora não via pecado, não vejo pecado nenhum você lavar os pés, literalmente. Mas eu queria que você, nessa noite, na liberalidade do Espírito Santo, eu não vou te cobrar isso, que você levantasse e fosse cumprimentar pelo menos 6 pessoas. Se quiser cumprimentar a igreja toda, você pode cumprimentar. Vai, em nome de Jesus. Na liberalidade do Espírito Santo de Deus.
A irmã Sheila vai estar com a oportunidade de adorar o Senhor com solo. Benção. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém. Vocês nem me viram hoje, né? Ficam me vendo toda hora também. Eu esqueci até como é que se conta, porque eu passei de 6. Falei, gente, ele falou 6, eu multipliquei o 6 e fui multiplicando. E amém. Mas vamos adorar o Senhor nessa noite. E esse louvor é um louvor também que fala muito ao meu coração, um louvor que eu gosto muito. Que ele fala sobre um Deus que é um Deus que é provedor. Nosso Jeová Jireh, aquele que provê tudo aquilo que a gente precisa, né? Muitas vezes a gente reclama que faltam coisas, mas eu tenho certeza que nada daquilo que você precisa realmente falta. Muitas vezes falta coisas que a gente quer, mas aquilo que você precisa, o Senhor ele tem provido diariamente. E assim tem sido, nós vivemos isso, né? Nas dificuldades, nas pandemias, em momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor, ele tem sido aquele que provê para nós aquilo que a gente precisa. Então vamos adorar o Senhor, esse hino que todo mundo conhece, a igreja toda conhece, vamos cantar juntos esse louvor. Amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afogar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, cremos em ti, Senhor Deus. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Você não está só. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh,
Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Diga isso para o Senhor nessa noite. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca viveu. Aleluia. O nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia. Nós vivemos pela fé, irmãos. Nós vivemos pela fé naquilo que o Senhor tem nos prometido. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Muitas vezes o que nós vemos não condiz com aquilo que o Senhor diz para nós. Então que nós viemos crer nas promessas do Senhor e não apenas naquilo que nós estamos vendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. E enquanto a diaconisa Ruth, o irmão José Roberto, a diaconisa Isabel, mais o Marquinhos se preparam, eu queria te convidar nessa noite a, primeiramente, ofertar a tua vida ao Senhor, né? E é um momento que você também tem para expressar a Deus a sua alegria em ofertar para a casa do Pai, né? Para a casa do tesouro. Então, se você quiser, vou falar uma coisa que a gente nunca falou, mas aí atrás do banco aí tem um Pix aí, se você quiser, faz um QR Code aí, quiser abençoar a tua igreja, né? A gente já está bem digital. Não ligue não, porque nessa hora também o pastor já está na digital também, porque dificilmente eu boto dinheiro na carteira, porque está muita burocracia sacar dinheiro hoje. Hoje está diferente, né? Hoje está muita burocracia sacar dinheiro. Então você vai ter que botar a digital, aí por isso tem o Pix aí. Então teu pastor já vai entrar no Pix e ofertar na casa do Senhor. Então você vai ficar de pé, quero ser um vaso de bênção, um louvor muito lindo. Eu queria que você cantasse com muita alegria nessa noite. Quero ser Um vaso de bênção, escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, minha mensagem de amor, eis-me submisso.
Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Hebreus capítulo 3, verso de 7 até o verso 15. Hebreus capítulo 3, verso de 7 até o verso 15. No final estaremos orando. É parte do Salmo 95 que eu li no início. Mas é todo um contexto para a gente falar sobre um tema muito importante. Vença a incredulidade. Você pode repetir comigo? Vença a incredulidade. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos todos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Amém? Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu povo que ofertou, dizimou. Muito obrigado pelo teu povo que está aqui presente. Como é lindo, Deus, como é bom, Deus, vê-los, ó Pai. Como é importante, ó Deus, estarmos juntos, ó Deus, na tua casa, para te adorar, porque o Senhor merece o nosso melhor. Muito obrigado pela presença de cada um. Eu quero te agradecer pela palavra que vai ser ministrada, que essa palavra, ó Deus, ela venha surtir o efeito, porque ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito. Então, o propósito nessa noite, Senhor, é aprendermos um pouco mais sobre vencermos as nossas incredulidades. Então, nessa noite, usa a minha vida, Senhor, usa, ó Deus, esse teu filho que vos fala, e que a tua palavra seja ministrada ao coração da tua igreja. Muito obrigado por esse momento, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Eu queria pensar com você nessa noite, nesse texto. E quando eu disse domingo de manhã que eu tinha 2 mensagens preparadas para pregar e não preguei domingo de manhã, decidi pregar a mensagem que era domingo de manhã para a noite, e essa daqui que era para a noite eu decidi para deixar para quarta-feira. Né? De vez em quando a gente tem uma direção de Deus e faz isso. E foi muito bom. Eu creio que Deus falou no domingo, creio que Deus ministrou sobre lavarmos os pés uns dos outros. Isso tem que ser muito real, isso tem que valer muito, isso tem que ser uma prática nossa mesmo, lavar os pés. Eu fui para casa pensando e estou meditando essa palavra até Deus me fazer esquecer desse texto, porque é um momento muito, muito ímpar da igreja, a gente lavar os pés uns dos outros. E outra coisa que Deus tinha colocado no meu coração era sobre a incredulidade, né? Sobre vencermos a incredulidade. A incredulidade, ela está presente no povo. O povo hoje já não acredita mais em nada. Esses dias o cara falou uma coisa assim, perguntaram para um jogador de futebol, e ele falou assim: você acredita, né? Estou falando no sentido de incredulidade, mas depois vocês vão entender.
você acredita que o Brasil um dia vai ganhar a Copa do Mundo? Ele falou, mas nunca mais. Ele falando, né? E aí ele falou assim, cara, uma coisa que eu não acredito mais é nisso. Porque eu já vi tanta coisa. Eu já vi tanta coisa errada. Aí um cara que se acha bom jogador, mas que nunca ganhou o título de bom jogador. E quando a gente tinha 5 jogadores em campo que já tinham sido eleitos como melhores jogadores do mundo, um já tinha 3 títulos, outro tinha 2 e os outros 3 tinham 1, jogando na mesma seleção. Foi difícil ganhar. Tu imagina agora. Tu imagina ganhar alguma coisa agora quando ele fala do nome do jogador, né? Que não sabe nada de futebol, e aí ele começa a falar, e ele fala assim, eu não acredito, não creio mais. Por que a gente começa, que eu decidi começar te dando essa introdução? É porque ele viu algumas coisas que não se comprovam. As coisas parecem que não acontecem. As coisas parecem que não vão de acordo com como deveria ir. No contexto do futebol, não vou ficar no contexto do futebol, o Brasil é o país do futebol. O Brasil é o maior campeão de todos os tempos. O Brasil teve o único que as pessoas podem falar que era o rei do futebol, o Pelé, né? E aquela coisa toda do futebol que sempre alimentou o brasileiro. Mas ele olhando para as coisas, ele está vendo que as coisas não caminham. E aí então falta o quê? Acreditar. Falta você acreditar que aquilo ali vai voltar a acontecer. Que as coisas vão acontecer. E eu não tiro a razão dele, porque ele me botou alguma coisa que eu comecei a pensar, e eu falei, verdadeiramente, é muito diferente de um tempo atrás. Mas quando você olha para esse texto, por exemplo, a palavra do Senhor diz que tinha um povo de Israel que Deus estava dando a esse povo o cuidado necessário desde o seu início. Desde a sua concepção, Israel estava sendo tratado e cuidado por Deus. Mas no meio desse povo, que foi carregado no colo, que viu os milagres de Deus, que viu as maravilhas de Deus, a Bíblia diz que o coração deles estavam endurecidos. Eles foram tomados por incredulidades. Eles foram tomados por não acreditar no que Deus podia fazer. Eles foram tomados por uma certeza no seu coração de que, a despeito de quem é Deus, a despeito do lugar onde eles estavam, as coisas não iam fluir. Então aí a palavra do Senhor diz que o autor dos Hebreus chega no capítulo 3, ele fala algo que é muito interessante. Ele chama a atenção do povo que está ouvindo, dos hebreus cristãos, porque a carta aos hebreus, aos judeus convertidos, ele chama a atenção dizendo o seguinte, olha, tem uma coisa que eu quero chamar a tua atenção. Vocês não acreditaram e vocês desobedeceram quando era Moisés. Quando era Moisés, vocês desobedeceram e não acreditaram, vocês foram tomados de incredulidade. Mas se você ler do verso 1 até o verso 6, mas ele fala assim, olha, só tem uma coisa. Uma coisa é você pegar lá e você não acreditar naquilo que Deus fez lá no deserto, naquilo que Deus fez cuidando de vocês. Mas uma coisa que ele fala, Cristo é superior. E se Cristo é superior, o entendimento é, a queda vai ser pior quando você não acredita em Cristo. E quando ele está falando que Moisés, que Cristo é superior a Moisés, e que esse povo se rebelou contra Deus, esse povo pegou, não acreditou no que Deus podia fazer, e ainda teve uma rebelião. Mas ele diz assim, olha, Cristo é superior a Moisés.
o Cristo que nós estamos pregando, que estamos falando, para vocês crerem. Para vocês entenderem que Moisés fez porque Deus permitiu. Moisés fez porque Deus mandou, mas Cristo é o Deus que pode todas as coisas. Então ele levanta a voz e faz algumas observações a esse povo, chamando a atenção para esse povo. E é interessante que você pode pensar comigo bem claro. Quando Deus levanta Moisés, quando Deus faz o tratamento com o povo, quando ele chama a atenção do povo, e que no Salmo 95 que eu li, Davi, ele fala esse texto claramente: se ouvirem a voz, não endureça o vosso coração. Ele não está falando para um povo que está fora de Israel, ele está falando para Israel. E aqui o autor dos Hebreus está falando para a igreja. Então eu queria nessa noite pensar com você de que a gente precisa vencer a incredulidade. Ah, pastor, o senhor está falando que a gente é incrédulo, o senhor está falando... É porque talvez a gente ainda não esteja acreditando ainda, talvez a gente não acredite tanto em si, talvez a gente já viu tantas coisas, talvez a gente já está tirando conclusões antecipadas, talvez a gente já está chegando numa conclusão assim: não, pastor, isso daqui é assim mesmo, e as coisas vão ficar do mesmo jeito assim. Mas aí o caminho para vencer a incredulidade é o que o apóstolo, ou melhor, que o autor dos Hebreus coloca aqui: olha, por isso, como diz o Espírito Santo, ou seja, se ouvirem a sua voz, a igreja tem uma voz a ouvir. A igreja precisa ouvir uma voz só. Mas ela ouve muitas vozes. Ela ouve as vozes da incredulidade. Ela ouve a voz daquilo que não vamos conseguir. Não é autoajuda, não. Isso é real. Ela ouve a voz do diabo. Não estou dizendo nossa igreja, estou dizendo em tese. Ela ouve a voz do diabo, ela ouve que as coisas, que as coisas não vão acontecer. Ela ouve que Cristo não é real. Ela ouve que as coisas são do mesmo jeito, que a história se repete. Ela vai ouvindo vozes. O autor dos Hebreus fala uma coisa aqui que me chamou a atenção: se ouvires a voz do Espírito Santo, a igreja precisa ouvir uma voz. E que voz é essa, irmão? Como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Como vencemos a incredulidade quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo? Ah, pastor, então quer dizer que Deus vai revelar para mim? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte: como é que você ouve a voz do Espírito Santo? Quando você está em comunhão com Ele. Ele fala com você. Ele ministra no teu coração. Só que tem uma coisa: se ouvires a voz, o que o autor dos Hebreus fala para a gente vencer a incredulidade? Não endureça o quê? Vosso coração. O que é isso? É ouvir e falar: poxa, Deus ministrou para mim. E a partir daqui eu tenho que fazer com que isso penetre, entre no meu coração e mude, e transforme. E aí eu posso falar para você assim: como é que a gente ouve a voz do Espírito Santo para ele transformar o nosso coração e ele não ficar endurecido? Porque a gente precisa ser um coração de carne, um coração transformado, um coração quebrantado, e não um coração endurecido, não um coração enraizado na incredulidade. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós somos o povo da fé, nós somos o povo que olhamos lá na frente. Nós estávamos hoje no culto, no quartel, e mais da metade dos cristãos tudo de férias, e nós nos reunimos com 4 pessoas, e aí um irmão falou assim: eu estou vendo aqui esse culto cheio. Eu falei: eu também. Por quê? A gente tem que ver lá na frente. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo dizendo o seguinte: olha, eu vou com vocês, e a gente precisa acreditar nisso mesmo. E a gente precisa, sabe, não endurecer o nosso coração para a palavra.
Não endurecer o nosso coração para aquilo que Deus tem ministrado. E às vezes Deus está ministrando com você numa leitura bíblica, numa devocional. Aonde a probabilidade maior de o Espírito Santo falar comigo, pastor? É na igreja, mas é em casa também na leitura da palavra, mas é também na oração, mas é também ouvindo louvor de adoração ao Senhor, porque também convenhamos, a gente está no ambiente, e às vezes o ambiente a gente não vai ouvir nada de Deus, o Espírito Santo não está nem perto. Às vezes, não sei se você já teve oportunidade, infelizmente eu tive, de estar num ambiente, ser tão pesado, que o Espírito Santo, você não consegue ouvir nada. Mas quando você entra no teu quarto, ora em secreto, se coloca de joelhos, e aí você começa a chorar. Quando você chega aqui no culto, e você não olha para ninguém, fecha teus olhos e presta atenção no louvor, e o Espírito Santo vai falando com você assim, e vai prover de novo, eu creio em ti. Aí você deixa o Espírito Santo entrar, sabe? E o Espírito Santo fazendo de você novo, fazendo você algo novo, fazendo em você um vaso novo, sabe? Transformando, irmãos, essa possibilidade que temos de ouvir o Espírito Santo, quando nós ouvimos o seu louvor, quando nós lemos a sua palavra, e aí você pega um aplicativozinho desse aí do Glorify, por exemplo, te indico, e aí ele bota ali uma coisinha, daqui a pouco ele fala assim, agora ore por você, peça para que você seja mais amoroso. E aí você, opa, Deus está falando comigo. E aí eu orei ontem e falei assim, Senhor, eu quero ser mais amoroso, porque Deus está ministrando. Porque Deus vai ministrando na nossa vida. Então, quando não endurecer o nosso coração, é quando nós deixamos aquilo que nós ouvimos, e ouvimos o Espírito Santo, a Ele entrar, e transformando a nossa vida, transformando o nosso coração. A palavra do Senhor diz que o autor, os Hebreus, ele faz a seguinte observação: se ouvirem a sua voz, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Como nós vencemos a incredulidade, por exemplo, é não agindo como Israel agiu. Nós precisamos olhar. Primeira coisa, o povo chega para Moisés em Êxodo capítulo 17 e diz assim: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Se lá no Egito nós tínhamos água, nós queremos água. E blasfemou e usou de rebeldia contra Moisés. Isso foi em Cades Barneia. Você vai ver lá, Êxodo capítulo 17. Em Cades Barneia. Quando você olha, Deus está falando uma coisa assim para nós. Você já viu o quanto Deus já fez por você? Deus já te tirou com mão forte do Egito. Aconteceram lá para que esse povo saísse do Egito. Abriu o Mar Vermelho. Aconteceram as 10 pragas. Faraó e seus cavaleiros foram derrotados. Você olha Deus agindo, trabalhando, colocando coluna de fogo à noite para que não morressem de frio, colocando uma nuvem para que não fossem queimados no deserto. As suas sandálias, as suas roupas foram crescendo, foram sendo cuidadas. O grande milagre, porque a roupa não tinha qualidade nenhuma, era mal feita, era da onde que podia tirar, e Deus foi cuidando. E aí o povo chega e fala para Moisés assim: ô Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer sem água. Aí, o que faz esse povo ser incrédulo que eu não posso fazer? Eu não posso esquecer daquilo que Deus já fez por mim, irmãos. Por que o que tira a nossa fé é, às vezes, as situações, as condições que estamos.
Porque, convenhamos, você está falando assim, Deus te tirou da mão como forte do Egito. 430 anos de escravidão. Agora você está 40 anos no deserto. Você vai passar 40 anos no deserto por desobediência. A palavra do Senhor nos ensina. Mas durante 430 anos, Deus não abandonou, Deus viu o sofrimento e Deus tirou de lá. Tanta coisa que Deus já fez. E aí o povo esquece. A gente, às vezes, está igual, né? Igual político. A gente promete que não vai esquecer e acaba esquecendo. A gente esquece o que Deus fez por nós. Tirou do Egito, né? Tirou de lá e trouxe para uma terra que mana leite e mel. De acordo com os estudiosos, rapidamente eles chegariam naquele lugar. Rapidamente eles chegariam na terra prometida. Mas o povo decidiu, naquele dia, tentar o Senhor. E eu acho que foi a passagem mais pesada daquele momento, foi quando Deus falou para Moisés, toca na rocha, e Moisés feriu a rocha com raiva, e Deus chegou ali e falou assim, ó, esse povo não vai entrar no meu descanso. A gente não pode, como foi Israel, esquecer daquilo que Deus fez por nós. Deus já nos tirou do Egito, Deus já nos tirou de tantas enrascadas na vida, Deus já fez tanta coisa. E quando você olha assim, que eles estão sendo vencidos pela incredulidade, é que eles estão no deserto, e as circunstâncias, o deserto, às vezes, fala alto para a gente não acreditar. O deserto, as circunstâncias, às vezes, fala tão alto que a gente já começa a não acreditar na mudança. E aí, vencer a incredulidade é não agir como agiu Israel. Israel pega, tenta o Senhor, põe o Senhor à prova, mas aí a Bíblia diz que eles viram as minhas obras durante 40 anos. E mesmo assim, duvidava de que Deus podia abençoar e dar água. Aí ficou um tempo no deserto, Deus fala assim, a geração de Josué e Caleb vai entrar na terra prometida, dá um diagnóstico, dá uma sentença para Moisés, que Moisés olha, vai lá, olha Moisés só vê de longe a terra. Há um entendimento de que Moisés foi fiel ao Senhor, mas alguns entendem que foi vencido pela incredulidade do povo, deixou-se dominar pelo povo, mas Deus olha para Moisés e fala assim, olha lá, está vendo lá? Moisés olhou, viu, aí ele falou, mas você não vai entrar. Somente a geração de Josué e Caleb. E aí eu fiquei pensando que quando você fala assim, que a gente precisa vencer a incredulidade, por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa de alcançar a terra prometida. E Ele prometeu, desde o início, que eles iam alcançar a terra, mas eles preferiram não acreditar. Eles preferiram ficar no deserto. O deserto é lugar para a gente aprender, é lugar para a gente passar, é escola para a gente sair mais fortalecido. Mas para muitos, o deserto se torna um cemitério. Muitos morreram aqui. Muitos ficaram no deserto. Muitos desistiram. Muitos pararam de crer. Muitos estavam com o coração endurecido. Teve um povo que avançou, teve um povo que foi, teve um povo que estava lá, teve um povo que creu, teve um povo que quando subiu os 12 espias, como é que são aqueles espias? Olha só, os espias são grandes verdadeiramente, mas o Senhor nos deu a terra, o Senhor nos dará o descanso, o Senhor nos dará a promessa. Então aí nós vamos, porque nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Mas teve um povo que foi tomado por incredulidade.
e já não acreditava que ia conseguir chegar na terra prometida. Deus chegou para ele, esse povo, e disse o seguinte assim: não entrarão no meu descanso. Eu fico pensando e quero pensar com você, como a gente vence a incredulidade, irmãos? É que o descanso está logo ali. A gente precisa acreditar naquilo que Deus prometeu para nós. A gente precisa acreditar naquilo que Deus deu para nós. A palavra do Senhor, eu posso dizer para você, do Êxodo 17, quanto tempo tinha ainda para eles chegarem na terra prometida? Quanto tempo tem ainda para a gente chegar onde Deus tem colocado, onde Deus vai colocar a gente? Quanto tempo tem ainda, quanto tempo temos ainda para que as coisas venham acontecer? Às vezes a gente está na porta, às vezes a gente está perto, às vezes a gente está no monte como Moisés, mas é tomado de incredulidade, mas a gente às vezes é tomado de uma incerteza, porque a gente esquece do Deus que nós servimos, a gente esquece desse Deus, irmãos. E aí a gente é tomado de incredulidade. Você vê hoje um povo, nesse contexto aqui, que estava assim, olha, a gente era melhor ter morrido no deserto, era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter ficado no Egito. Teve um momento do povo, Moisés, quando Moisés estava saindo com o povo, nós vamos morrer, porque vem Faraó e seus cavaleiros. No Egito tinha sepultura. Por que você vai fazer a gente morrer aqui? As pessoas, o povo estava tomado de uma incredulidade. O povo estava tomado de uma incredulidade contra Deus. E que eu posso considerar com você uma coisa muito interessante. É uma afronta a gente não acreditar no que Deus pode fazer. Porque Deus já fez tanta coisa por nós. Deus já fez tanta coisa por essa igreja. Eu tenho certeza que Deus já fez tanta coisa por você. Você não pode parar de crer. Ele vai prover de novo. Ele vai prover de novo. Eu creio em Ti. Ele vai prover de novo. A palavra me mostra que Deus chama a atenção através do autor de Hebreus, dizendo o seguinte: irmãos, tenham cuidado. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e que se afaste do Deus vivo. Quando ele está falando isso, é que o nosso coração é disputado. É disputado. Mas disputado mesmo. Eu não sei quantos sentimentos você consegue colocar no teu coração, mas todos os tipos de sentimentos você consegue colocar no coração. Só que ele está falando aqui aos hebreus uma coisa que estava acontecendo lá. O povo estava com o coração mau, e no sentido da palavra aqui é maligno, seja tomado de maldade. Aí ele faz esse alerta aos hebreus, dizendo o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau. É para a gente cuidar do coração. Sabe? É para a gente cuidar dessa alma. É para a gente cuidar do que a gente tem no coração. A gente não pode ter nesse coração algo que transforme ele mal. É um alerta. Mas ele diz também que a gente também não pode ter um coração descrente. O que é descrente? Aquele que não crê mais. Aquele que já está com o coração endurecido. Então, ele olha para o povo de Israel, vê como é que estava o povo de Israel, ele fala agora para os hebreus, para mim e para você, para a sua igreja, para a igreja do Senhor Jesus, dizendo assim: você não pode ter um coração mau, cuida dele, limpa, trata esse coração, libera perdão, né? Ame, lave os pés. Esse coração não pode ser mau, para que ninguém tenha um coração mau, para que ninguém tenha um coração descrente. Cuide, para que você, no teu coração, acredite nas coisas de Deus, acredite na sua palavra, acredite naquilo que Ele está colocando. E que também
você não tem um coração que se afaste do Deus vivo. Cada coisinha que a gente vai colocando aqui vai nos afastando de Deus. Um coração que ele diz assim, maligno, né? É que já está com um monte de coisa, um monte de sentimento ruim. Ele está falando aos hebreus, não façam isso. Mas um coração descrente já não é um coração que crê mais nas coisas. É um coração enrijecido. O que ele está falando à igreja dos hebreus é para essa igreja assim, olha só, você não pode ter um coração que não crê. Se você tiver isso, você está arrumando uma coisa errada na tua vida. E quando ele fala é que você não tem um coração que se afaste de Deus, porque é um coração maligno, um coração que não crê, é um coração que se afasta de Deus. Por isso vem o quê? A apostasia na vida da igreja. Por isso que a igreja vira, por isso que a gente fala assim, por isso que a igreja vira apóstata. Ela começa a apostatar da fé. Ela começa já a se afastar de Deus, ela começa a se afastar das coisas de Deus, ela já começa a se afastar da casa do Senhor, ela já começa a se afastar da comunhão dos santos. E é uma coisa interessante, irmão, que a pessoa fala assim, não, pastor, olha, pastor, eu tô aqui, eu tô em casa, mas olha, eu tô com Deus, eu tô com a igreja. Mas na verdade a gente não está, porque o nosso coração vai sendo tomado por esses sentimentos, e um sentimento de nos afastar de Deus, de não crer mais, de não crer naquilo que Ele fez por nós. Tem um privilégio maior do que Deus te dar uma comunidade de fé para você fazer parte, e você vir, olhar e abraçar teu irmão. Tem privilégio maior, irmãos? Tem privilégio maior você saber que quando você chega aqui é um ambiente de adoração, é um ambiente de que o Deus vivo está olhando para a oração que é feita nesse lugar. Para nenhum outro lugar Deus falou isso. Você já ouviu isso para outro lugar? Deus não falou para um centro espírita assim, eu estou aqui ouvindo a oração daqui. Deus falou para essa igreja. A minha casa será chamada o quê? Casa de oração. E agora, de agora em diante, em 2 Crônicas 7:15 vai dizer, estão atentos e ouvidos o meu oração, os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, no templo, na adoração, onde o povo estava. Quando ele diz assim, entra no teu quarto, teu pai que te vê em secreto te recompensará, a hora em secreto ao teu pai, ele está ali ouvindo a tua oração. Tem coisa melhor do que isso? Tem privilégio melhor do que esse? Nós precisamos olhar para esse texto aqui e vencer a incredulidade, cuidando do nosso coração, queridos. Nosso coração precisa ter um coração voltado para as coisas de Deus, um coração que acredita, um coração que crê. Esse povo tem que ser aquele povo chamado fanático mesmo. Esse povo tem que ser aquele que o pessoal fala assim, pô, só você mesmo para acreditar que as coisas vão melhorar. Eu acredito, eu creio, porque esse Deus ele faz coisas muito maiores do que eu posso imaginar. Esse meu coração precisa estar sadio. E aí ele diz assim, cuidado, não tenha um coração mau, não tenha um coração descrente que se afaste do Deus vivo. Nosso coração precisa estar bem guardado. Guarda o teu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Ponto. Está aí um caminho para você guardar o teu coração. Guardar a palavra de Deus. Está aí um caminho para você cuidar do teu coração. Cuida do teu coração, cuida dos teus sentimentos, cuida daquilo que você está vendo fugir. Às vezes a gente começa a perceber as coisas fugindo de controle, e às vezes a gente começa assim, pelo menos comigo é assim, né? Eu falo, pô, mas isso daqui está fugindo daquilo que eu creio. Volta ao primeiro amor, se arrepende, sabe, isso aqui não está legal, isso aqui não bate com a palavra do Senhor, então volta, alimenta teu coração de coisas boas, alimenta teu coração, sabe, de sentimentos bons, alimenta teu coração da palavra do Senhor, alimenta teu coração de louvor. Cara, que coisa boa, que privilégio que você tem hoje de pegar, ouvir um louvor do ritmo que você quer. Na minha época só tinha Álvaro Tito, Osé de Paula, Elizabeth dos Santos. Quando surgiu uma oficina G3, irmão,
foi, bombou. Surgiu um novo som, bombou, meu. Novo som, Catedral e Oficina G3. Bombou. Cantava os louvores que eu gostava. Então, assim, você pode, sabe? Às vezes eu estou, por exemplo, quando eu falo isso, alimenta teu coração, é que às vezes você está ouvindo, dando oportunidade a Deus de alimentar a tua alma, o teu coração, e Deus está ministrando o teu coração. Já teve momentos que Deus me deu mensagens no texto. A Sheila falou assim, cara, a mensagem é igualzinho, a mensagem é igualzinha à música. Falei, porque eu estava lá ouvindo e eu pedi para repetir, fiquei botando para repetir, repete, e repete, eu só ouvindo, eu falei, Deus falando comigo ali assim, olha que privilégio, que coisa boa, alimentar o teu coração, deixar o teu coração, sabe, saudável, isso vai te fazer crer nas coisas de Deus, vai fazer de você uma pessoa de fé a cada dia mais. Olha que coisa linda, irmãos, eu encerro já dizendo, ele fala de uma coisa individual, que nenhum de vocês tenha um coração mau, nenhum de vocês tem um coração descrente, e nenhum tem um coração que se afaste de Deus. Mas no próximo ponto, ele diz assim, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ele manda nós guardarmos o nosso coração individualmente. Mas quando ele fala de animar, ele diz assim, animem-se uns aos outros. Por que isso? Porque dos 10 espias que voltaram dos 12 espias que voltaram dando o diagnóstico da terra, contagiou. E a terra é grande. Os caras são os filhos de Anakim, são enormes. Nós vamos perder igual o gafanhoto, eles são igual o gafanhoto. Aí fica aquele negócio assim, muito claro. A Bíblia sempre ensinou isso. Os mais incrédulos se espalham mais rápido. A notícia ruim se espalha mais rápido. A incredulidade se espalha mais rápido. Não é isso? E quando você vê 2 falando, mas 2 falou e 10 falaram contra, o que a gente vai fazer? Vai para os 10, a maioria. E nem sempre a maioria está com razão. Nem sempre a maioria está certa. Esse é o exemplo clássico que está lá. A maioria foi que ficou no deserto. A minoria foi que passou. Olha só. Mas a gente tem o costume de quê? De que as coisas ruins, elas alastram mais rápido. Ela corre mais rápido. Então a gente passa mais a incredulidade mais rápido para o outro. Só que o autor dos Hebreus falou o seguinte: animem-se uns aos outros. Não é para você pegar e passar a sua incredulidade para o outro. É para você se animar. Animar-se um ao outro. Está difícil? Irmão, vamos grudar aqui contigo, aqui as coisas vão acontecer. Calma. Ainda as coisas não aconteceram. Tem pessoas que chegam para mim assim, pô, pastor, eu falei, calma. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer porque se eu não falar isso para você, o que está fazendo? Você chega para mim e fala, eu vou interiorizar aquilo, daqui a pouco eu estou contaminando o outro. E aí eu estou desanimando um ao outro. Na verdade, a Bíblia não me ensina a fazer isso. A Bíblia me ensina a animar um ao outro. As coisas ainda não estão legais. Não estão, mas vão ficar. As coisas não estão boas, as coisas ainda não aconteceram. Não estão, mas vão ficar, vão acontecer. Calma. Vamos lá, irmão, vamos segurar a onda.
Vamos pega aqui, abraça aqui comigo aqui, a gente vai junto. E é muito interessante porque essa é a comunhão da igreja para vencer a incredulidade. A igreja não pode ser tomada por uma incredulidade que avança no meio dela. Ela tem que ser tomada por um ânimo. Ela tem que se animar. Ela tem que se animar um ao outro. Ela tem que olhar, e o apóstolo, eu estou cismando que é o apóstolo Paulo, cara. De vez em quando eu acho que é o apóstolo Paulo que está escrevendo isso. Mas não é ele, não tem nada falando que é ele. Mas parece, tem hora que parece. Ele animem-se uns aos outros, todos os dias. No tempo que se chama o quê? Hoje. Olha. Tá ruim. Irmão, tá ruim mesmo, irmão. Tá ruim. Irmão. Não estou aguentando. Também não estou aguentando, não, irmão. Aí desliga, ninguém aguenta. Daqui a pouco não aguenta. Daqui a pouco aquilo se espalha. Animar-se uns aos outros é igual meu pai fez comigo. Quando eu estava lá na Marinha, em 1997, está chegando a aposentadoria. Meu Deus. Chegando, em nome de Jesus. 28 de março de 2028. Eu me aposento, em nome de Jesus. Aí tem mais tempo. Tem mais tempo? Nada, vou ralar mais ainda. E aí eu lembro do meu pai. Liguei para casa, naquela época não tinha celular, era ligar para a vizinha, ligava a cobrar para a vizinha. Quero falar com meu pai. Tá bom. Falar com a minha mãe. Mãe, tá difícil. Mãe. Meu filho, larga tudo aí e vem embora. Larga tudo e vem embora. Aí meu pai olhou assim, não, negócio é esse. Eu fiz um rato. Meu irmão, segura a onda. Vamos lá que as coisas vão melhorar. Vamos lá que as coisas vão acontecer. Ela lembra disso, né? Vamos lá que as coisas vão acontecer. E aí, irmão, a verdade é isso aí. A igreja é para isso. Se você for contaminado por uma tristeza minha, não é que eu não vou compartilhar da tua tristeza. Eu sei que às vezes o negócio fica difícil, mas eu vou estar orando com você e dizer o seguinte, vai passar, irmão. Eu vou segurar junto contigo, vai passar. Eu não vou estar alheio ao teu sofrimento, à tua dificuldade. Mas eu vou chegar para você e vou falar o seguinte, irmão, olha só, eu não sei o propósito, mas eu vou estar orando por você. Eu não sei o que Deus vai fazer, irmão, mas olha só, eu vou me animar com você. Eu sei que as coisas estão difíceis, irmão, não entendo, não consigo explicar por que aconteceu isso na tua vida, também não consigo explicar nada, mas uma coisa é certa, Deus tem um propósito, Deus sabe o que faz, e, irmãos, eu estou aqui para te botar para cima, não estou aqui para te botar para baixo. Animar uns aos outros. Aquele povo foi desanimado. Quem foi vencido pelo desânimo, pela incredulidade, não chegou na terra. Quem é vencido por desânimo, por incredulidade, não alcança, não avança. Quando Hebreus fala sobre esse momento, olhando para o povo de Israel, eu queria olhar agora para frente. Eu queria olhar para frente. Você já parou para pensar? Se você continuar crendo, se você continuar batalhando, se você continuar perseverando, você já parou para pensar que se você continuar animando o seu irmão que está do seu lado, você já parou para pensar que você continuar firmando base, você continuar crendo nas coisas de Deus, as coisas de Deus podem estar logo ali e as coisas de Deus mudar na tua vida, na tua igreja, na tua família. Você já parou para pensar? Esse é o caminho daquele que vence a incredulidade. E quando vencemos a incredulidade, irmãos, Deus age em nosso favor e nos dá a vitória. E nós precisamos ser esse povo da fé. Nós precisamos ter fé, nós precisamos buscar, nós precisamos acreditar mesmo, nós precisamos ser esse que se volta para o Senhor. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e volto, e volto, e volto. Eu preciso orar como se fosse a última coisa que eu posso fazer na vida, porque esse Deus pode fazer. Quando eu faço isso, eu venço essa incredulidade. Nós não fomos chamados para viver na incredulidade.
fomos chamados para viver por fé. O justo viverá pela fé. Vença a incredulidade nessa noite. Vença o desânimo nessa noite. Deus é contigo. Ele prometeu essa igreja. Ele prometeu a tua vida. E que nessa noite você seja abençoado com essa palavra. Que Deus te abençoe. Eu quero orar. Vamos orar. Vem aqui para frente quem quiser receber a oração, porque nós estaremos orando ao nosso Deus verdadeiro. Vamos orar pela Rebeca. Se você, quem quiser vir aqui receber a oração, a gente vai estar orando. Oremos pela Rebeca, irmãos. Não deixe de orar. É sobrinha do diácono Rogério, né, está com uma bactéria, não é isso? E está internada. Continue em oração pela irmã Lourdes, por favor. Não ajoelhe, não durma hoje sem ajoelhar e orar pela irmã Lourdes. Eu tenho que crer. Creio naquilo que Deus pode fazer na vida dela. Enquanto Deus está ali, ela está ali, Deus está cuidando dela e Ele tem o melhor para a irmã Lourdes. E eu creio que Ele pode tirar ela de lá, trazer ela de volta para cá, para ela estar aqui adorando ao Senhor. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Pai Santo, nós rompemos as barreiras nessa noite da incredulidade. Olhamos para trás, Senhor, e vemos o quanto o Senhor já fez por nós. O quanto o Senhor já realizou maravilhas na nossa vida. Ó Deus, de tirar-nos do Egito, de mudar a nossa vida, Senhor, de nos salvar quando nós estávamos dando passos largos ao inferno. E o Senhor nos trouxe para o reino do seu amor. Mas também nessa noite nós rompemos a incredulidade, ó Deus, porque cremos, ó Pai, no Teu agir, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, naquilo que para a medicina é impossível, naquilo que para os médicos, ó Deus, não tem solução. Nós apresentamos o Senhor, porque é aí, Senhor, que nós podemos esperar alguma coisa, porque o Senhor pode todas as coisas. Não há impossível. Agindo o Senhor, quem impedirá na nossa vida? Agindo o Senhor na nossa vida física, na nossa vida espiritual, agindo o Senhor na nossa vida emocional, quem impedirá? O Senhor tem um poder nas mãos. A Tua palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nessa noite, nós rompemos, ó Deus, a incredulidade, cremos em Ti, nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor faça maravilhas nas nossas vidas, pedindo por essa igreja, Senhor, ó Deus, levanta essa igreja, aviva essa igreja, ó Deus, coloca essa igreja, ó Deus, diante do Senhor, que essa igreja, ó Deus, ande, ó Deus, na Tua presença mais e mais, ó Deus, que nós não venhamos nos contentar, ó Deus, da forma como estamos, ó Deus, talvez estejamos orando, estejamos cantando, estejamos lendo a Tua palavra, mas que a gente tenha mais sede de Ti, que a gente venha se alimentar mais do Senhor, que a gente venha, ó Deus, se doar mais ainda ao Senhor, que a gente venha, ó Deus, sentir, ó Deus, mais ainda ao Senhor, ouvir a Tua voz mais ainda, Senhor, na nossa vida, que a gente não se canse, Senhor, ó Deus, de estar na Tua presença, porque é maravilhoso estar na Tua presença, maravilhoso estar com o Senhor. Senhor, que o Senhor faça dessa igreja uma igreja que tem sede do Senhor, e a começar de mim, a começar de cada um de nós que está aqui nessa noite, em especial, Pai, eu quero entregar, ó Deus, aos Teus filhos que vieram aqui à frente. Senhor, eu não sei quais são os motivos, mas nós vencemos a incredulidade nessa noite e cremos no Senhor. A nossa fé está em Ti, apresentando os Teus filhos, pedindo ao Senhor, Pai, entra com providência, traz à existência aquilo que não existe para abençoar os Teus filhos. Traga, ó Deus, à existência os sonhos, as realizações,
entra com providência nos problemas, nas dificuldades, na vida, ó Deus, financeira, na vida matrimonial, ó Deus, na vida com os filhos, ó Deus, restaura a família, restaura a casa, restaura a saúde física, restaura a saúde espiritual, a saúde emocional, ó Deus, cuida dos teus filhos, abençoe-os poderosamente, Senhor Deus, nós cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor pode fazer, então nessa noite abençoa poderosamente os teus filhos, toma os teus filhos em tuas mãos, carrega no colo nos momentos difíceis, Senhor, e faça sempre ele lembrar que há um Deus no céu que os ama, que há uma igreja que está intercedendo por eles, que há, ó Deus, uma igreja, ó Deus, que ama os teus filhos, ó Pai, que nós venhamos estar juntos, ó Deus, amando-nos uns aos outros. Pai querido, eu quero entregar a Rebeca em tuas mãos. Senhor, toma essa menina em tuas mãos. Senhor Deus, 5 anos, ó Pai, ó Deus, entra com providência, dá a direção aos médicos, se assim for da tua vontade. Ó Deus, mas basta apenas uma palavra do Senhor e toda a enfermidade cessa na vida dessa menina. Ó Deus, e toda a enfermidade sai da vida dela e ela vai ter alta para a honra e a glória do Senhor. Toma a irmã Maria de Lourdes, toma a irmã Denilda em tuas mãos, toma outros em tuas mãos e venha trazer a cura, venha trazer milagres, venha fazer maravilhas nesse lugar. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo teu povo, Senhor, que esteve aqui nessa noite, Pai, que o teu nome seja exaltado e que eles saiam daqui abençoados, Senhor, não por mim, Senhor, mas pelo teu Espírito Santo. Faça, ó Deus, com que eles sejam abençoados mais e mais, para a tua honra e tua glória. Leve-nos em paz, guarde-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos e nos dê a vitória a cada dia. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, eu quero te agradecer. Estamos encerrados assim, em nome de Jesus. Vou te dar um abraço na porta, em nome de Jesus. Eu quero te dar um abraço nessa noite muito especial, para a glória do nosso Deus.